Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema será sobre a interpretação atual dos trabalhos de Mendel. Se você tem alguma dúvida sobre quem é Mendel, é só acessar o nosso link aqui abaixo ou o card aqui acima. Então vamos lá. As ideias de Mendel. Hoje nós sabemos que nos organismos que se reproduzem de forma sexuada, eles são formados por células. Eles são as células que são os gametas. Gametas são as células sexuais que vão se unir para formar o zigoto. E o zigoto é o que vai dar origem ao ser vivo. Nós também devemos saber que dentro das nossas células nós temos cromossomos. Dentro desse cromossomo é o que está o nosso DNA, que é que você herda do seu pai e da sua mãe. Os cromossomos eles são colocados de lado a lado. Ao todo nós vamos ter cada parzinho de cromossomo um do lado do outro. Toda vez que você tiver um par de cromossomo um do lado do outro, você vai dizer que eles são cromossomos homólogos, né? Que eles estão juntos. Outra coisa que você deve saber é que as únicas células que não possuem cromossomos pares são os gametas, porque eles não têm, os cromossomos deles são isolados. Agora todas as células do seu organismo eles têm pares, eles são homólogos. No ser humano o gameta ele tem 23 cromossomos. Quando se junta o gameta do seu pai e da sua mãe, né, juntos eles vão formar um ser humano de 46 cromossomos. E lembre-se, o cromossomo é onde está o seu DNA condensado. Em relação aos cromossomos, uma coisa importante que você deve saber é que com a união dos gametas sexuais, que você vai ter o espermatozoide, que é o do homem, e do ovócito, que é o da mulher, você vai formar um zigoto. O zigoto é como se fosse aquele bebezinho inicial, né, que ainda não tem formato de bebê, só a união das células. Que ele vai ter 46 cromossomos. Então todo ser humano normal, né, ele vai ter 46 cromossomos. 23 do espermatozoide, que é do pai, e 23 do ovócito, que é o da mãe. 46 no total. As nossas células, elas para se reproduzir, né, para formar um ser humano, e o ser humano se mantém em funcionamento, né, vivo, ela pode passar por dois tipos de processos, meiose e mitose. Vamos iniciar pela mitose. A mitose, o nosso corpo ele está gerando mitose, né, a todo momento, né, todo momento o seu corpo está gerando algum tipo de mitose. A mitose é o que? É a divisão da célula, é quando uma célula se divide e forma duas. E nesse processo, no caso, toda vez que a célula se divide e forma duas idênticas com o mesmo número de cromossomos, a gente vai chamar de mitose. Então, uma célula tem 46 cromossomos, ela vai se dividir e formar duas células idênticas também com 46 cromossomos. Então, ela se divide, mas o número de cromossomos permanece o mesmo. E nós temos também o outro tipo de divisão celular que é chamado de meiose. Agora, qual é a diferença dela para a mitose? A meiose, como o nome diz, meio, metade, ela também vai ser uma divisão celular, porém, quando ela se divide, as duas células que se dividem, né, elas se dividem em duas. As duas vão ter a metade dos cromossomos da célula mãe. Por exemplo, uma célula tem 46 cromossomos, quando ela se dividir, vai formar duas com a metade, com 23 cromossomos. No ser humano só ocorre meiose em dois locais: no ovário, para produzir o óvulo na mulher, e no testículo, para produzir os espermatozoides no homem. Então a meiose no nosso organismo é apenas para produzir gametas. Todos os outros tipos de divisões celulares são ocasionados pela mitose. Só para você ver a diferença uma da outra. Do lado esquerdo você tem a mitose. A mitose está em lilás. Você tem 46 cromossomos, se dividiu e formou duas células com 46 cromossomos. Então as células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ó, 46 e 46. Já no lado direito você vai ter a meiose. A meiose, como o nome diz, meio, metade. A célula mãe tem 46 cromossomos. Quando ela se dividir, vai formar duas células filhas e cada uma vai ter 23 cromossomos, ou seja, vai ter a metade. Então a meiose se divide também, mas só fica com a metade dos cromossomos. Essa é a diferença entre meiose e mitose. Em relação aos genes, né? Vamos voltar de novo para o nosso DNA. O lugar do cromossomo onde fica um gene, que é o que vai dar as suas características, né? São genes.
ele vai ser chamado de loco. Então, onde é que está o gene? Ele vai estar num local chamado loco, né? Loco, local, você já vê que é um nome, né, deriva do outro, né? Outra coisa importante para você saber é que em cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que estão um do lado do outro, são pares, né? Podem haver diferentes versões do mesmo gene. Cada gene ele vai ser chamado de alelo. Se você observar na imagem aí, os alelos serão aquelas letrinhas que a gente tinha visto no vídeo anterior, na aula anterior, que está aqui no card. O azão são alelos, o bezinho, alelos. Então as letras são alelos, que são esses alelos que vão dar as características para os seres vivos. As características elas podem variar também. O conjunto de alelos de um organismo é chamado de genótipo. Você pode observar que essa imagem aqui você vai ter dois genótipos diferentes. Você vai ter um que é heterozigoto e outro homozigoto. O homozigoto é o azul, observa aí o azul. O homozigoto ele vai ter duas letras iguais. Por exemplo, tem azão, poderia ser bezão, azinho, bezinho. Os alelos, que são as letras, eles são iguais. Então, o homozigoto eles têm os alelos iguais. Já o genótipo heterozigoto eles vai ter os alelos, que são as letrinhas, diferentes. Olha aí na imagem verde. Você tem um azão e um azinho. São diferentes, né? Um é maiúsculo, outro é minúsculo. Poderia ser bezão, Czinho. Então sempre vai ser diferente. Então, homozigoto, alelos iguais. Heterozigoto, alelos diferentes. Então, isso é bom saber que você vai utilizar lá mais para frente, na próxima aula. E as características hereditárias, nós devemos saber que os homozigotos vão possuir, né, dois alelos iguais, eles vão ser chamados de puros. Se são iguais, são puros. Por exemplo, azão é puro, azinho, puro. Bezão, puro. Bezinho, puro. Toda vez que for igual os alelos, você vai dizer que ele é puro, que ele é homozigoto. E os heterozigotos têm os alelos diferentes. Você vai dizer que ele é híbrido. Por que híbrido? Porque os dois alelos vão ser diferentes. Por exemplo, azinho, bezinho, Czinho. Quando as letras forem diferentes, eles são híbridos, né? Heterozigotos. Em relação às características, né? Estamos quase chegando ao final da aula. As características de um organismo ele é chamado de fenótipo. Então, aquela característica que você consegue ver, seja a cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo, todas essas características que se manifestam, que você vê, é chamado de fenótipo. O fenótipo ele é influenciado tanto por fatores internos, por exemplo, seu DNA, quanto por fatores externos, né? O lugar onde você vive. Se você pega muito sol, você vai ter a pele mais escura. Se você pega menos sol, você pode ter a pele um pouco mais clara, por exemplo. Seria um dos fatores que é o ambiente. Então, o ambiente também influencia nas suas características. Porém, apesar de todos esses estudos que existem graças a Mendel, na época do Mendel ele foi completamente ignorado, desprezado, coitado. A comunidade científica simplesmente ignorou os estudos de Mendel. Mendel morreu sem nenhuma fama, sem nenhum prestígio. E por que ele foi ofuscado? Principalmente pela origem das espécies, que é o estudo de Charles Darwin, que gerou muita polêmica. Então todo mundo se interessou mais por Darwin e não por Mendel. E também teve muito desinteresse por estatística, porque o Mendel utilizava muito estatística nos seus resultados. Então, por muitos anos ele foi desprezado e ignorado. Só depois de muitos e muitos anos é que foram redescobertos os estudos de Mendel e graças a isso nós temos a nossa ciência mais avançada hoje em dia. Mendel ele é o pai da genética. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.